Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo a gente. Esse aqui é o primeiro episódio de muitos que vão acontecer numa série de podcasts, que é de iniciativa do Politinaça, que é o grupo aqui da Escola do Nacional. E a gente está planejando isso há muito tempo já, a gente está muito empolgado, que é trazer candidatos de todos os partidos, candidato a deputado federal, que estão candidatos nessa eleição de 2022. E hoje a gente começou com o primeiro candidato, e eu estou aqui com o João Pedro Bastos, do segundo ano do ensino médio, com o Alexandre, que é da equipe de comunicações do colégio, e eu sou a Yasmin, também do segundo ano. A gente faz parte do grupo do Politinaça, do Inovanaça, e nosso primeiro candidato é o Apolo Eringer. E para começar, é Apolo Eringer ou Eringer? Eringer. Eringer. Ninguém melhor que você para se apresentar, pode ficar à vontade. Bom, eu estou professor, de medicina na UFMG. Após um longo período de andança pelo mundo, trabalhei um pouco no Chile, na Argentina, na África, no país árabe, Argélia. Tive também passagem pela Bélgica e pela França. E tenho viajado muito por Minas Gerais. E meu foco atualmente é na questão ambiental, sobretudo na questão da água, que mostra a nossa cara, que reflete a mentalidade humana, a maneira como você trata a água. A gente se mostra, como se fosse o espelho d'água mostrando a nossa mentalidade. Uhum. Professor, primeiro, obrigado por participar aqui, ao convite dos nossos alunos. Imaginar aqui, nós estamos com dois jovens em torno de 15 e 16 anos. Quando o senhor tinha de 15 a 16 anos, imaginava os desafios que ia ser a vida moderna? Os desafios que estão enfrentando hoje? Claro que não, porque nessa idade eu estava mais preocupado com meus problemas pessoais. A adolescência é um momento complicado na vida das pessoas e é o setor etário que merece menos atenção do poder público. Os adolescentes são abandonados completamente. No momento em que tem transformações hormonais, mudanças do corpo, em que aflora a sexualidade, é também o momento que ele mais sofre rejeição, discriminação, até pelo SUS. Você tem assistência materno-infantil, você tem assistência ao idoso, ao obeso, mas não tem assistência ao adolescente. Então o adolescente merecia ter muito mais atenção dos poderes públicos e das escolas também, mais tolerância, mais amor. E o senhor acha que o jovem se encaixa na política de alguma forma, atualmente? Eu acho que o jovem está mais preocupado com a política do corpo, no início, nesse momento. Eu acho que o jovem tem preocupações, mas ele fica intimidado, de falar e o pessoal não valorizar, debochar. Então eu vejo o adolescente muito acuado. Ele às vezes é agressivo, mas é reativo. Então eu acho isso, eu acho que esse momento etário dos jovens é um momento muito, muito sério, muito problemático, e a sociedade não está tratando devidamente isso aí com devido cuidado. Professor, conta um pouco para a gente. Nós estamos aqui no Triângulo Mineiro, nós temos uma bacia hidrográfica super interessante, inclusive o Gustavo Malaco te acompanha aqui durante a gravação, sabe muito bem disso, mas o Manuelzão foi num outro contexto. Explica um pouco para a gente o que foi o projeto Manuelzão, que de certa maneira está intimamente ligado com a sua história. Bom, o projeto chamava-se Projeto Rio das Velhas. A UFMG tem sede em Belo Horizonte e o Rio das Velhas vai de Ouro Preto ao Rio São Francisco, uns 40 quilômetros abaixo de Pirapora, na Barra do Guaicuí. E como professor de medicina com internato rural, viajando com estagiários do 5º ano de medicina, do último ano, 6º ano, a gente observava muito a questão da saúde, da doença, e os alunos, eu acho a maioria, 90%, pessoas muito dedicadas.
e muito amorosos com as pessoas pobres, visitava os barracos, tentando levar assistência médica aos locais mais distantes de Minas Gerais. Daí o nome Internato Rural. Se bem que atuou um pouco na periferia das grandes cidades, em alguns casos, pessoas que tinham família, já estavam casados, então tinha um jeitinho de ficar mais perto da cidade, né? O projeto Manuelzão, ele foi um questionamento da medicina, do papel do médico, da epidemiologia. Porque você, como médico, atende pessoa por pessoa. E uma poluição de um rio ou do ar, ou dos alimentos, atinge milhões de pessoas. Então você vai perder, porque você trabalha um a um e as enfermidades, as contaminações, os contágios, né, vai em progressão geométrica exponencial. Então, raciocinando sobre isso e fazendo analogia da saúde humana com a saúde dos peixes, tomando o rio como um análogo a uma cidade, né, a cidade para nós e o rio para os peixes. Aí eu resolvi brincar com isso, imaginando o SUS. O SUS é saúde pública. O SUS fornece serviços à população. E o atendimento privado também fornece serviço à população. Então, a diferença fundamental entre serviço público e serviço privado, de quem está recebendo aquele serviço. A diferença fundamental é entre prestação de serviços médicos, envolvendo enfermeiras, psicólogos, dentistas e tal, e a saúde coletiva. A saúde coletiva não é a saúde pública. A saúde coletiva está mais ligada a uma questão ecológica. Então, se você vê, por exemplo, o peixe e o rio, um rio todo poluído, todo cheio de produtos químicos, transmite doença aos peixes. Então, não tem sentido eu tratar de cada peixe, no hospital de peixe, fazer cirurgia contra tumores que tem nos peixes em água poluída, e depois o peixe sarar, depois de gastar um dinheiro enorme com assistência médica aos peixes, jogar o peixe no mesmo rio que adoeceu. Então, fazer uma analogia. Eu preciso tratar da cidade, tratar da sociedade para que as pessoas tenham mais saúde. Eu preciso tratar do rio para que os peixes tenham saúde. Esse conceito de saúde chama conceito ecossistêmico. O conceito ecossistêmico é um conceito ecológico, onde todas as coisas estão ligadas no sistema, né? A gente tem economia, educação, política, macropolítica econômica, transporte, habitação, alimentação, escola, esporte, tudo isso conforma a qualidade de vida urbana. Mesma coisa a água dos rios, né? Então, a gente tem que pensar a saúde única para os seres humanos e não humanos, para as árvores, o clima, a água. Então, não adianta pensar em saúde humana em separado, porque nós todos respiramos o mesmo ar, nós estamos envolvidos, nós alimentamos de plantas e de animais. Então, nós somos parte da natureza. O ser humano não é um ser extraterrestre. Ele é um ser humano de uma bacia hidrográfica. Por outro lado, o ser humano é extraterrestre, sim. Porque os átomos que nós temos, Yasmin, os átomos, as nossas moléculas, todas vieram de estrelas que explodiram, porque foi nas estrelas que se formaram as moléculas, se organizou as partículas nucleares. Então, todos nós surgimos das estrelas. Então, nós somos extraterrestres, sim. Mas aqui na Terra, nós somos parte dos ecossistemas da biologia, nós somos parte dos seres vivos. E não podemos separar isso como se fosse uma coisa estanque. Separar o ser humano, o rio, a cidade, o peixe, os animais, o ar, o vento, a floresta. Né? Se eu jogo agrotóxicos de avião, eu posso criar uma epidemia de câncer, como algumas pessoas acham que já está existindo aqui no Triângulo Mineiro. E aí o pessoal está comemorando que tem ótimos hospitais, os meninos podem ver os pais através de um vidro, quando estão com câncer, né? Preferível seria se os pais pudessem ter as crianças em casa sem câncer.
Então a alienação é tão grande que as pessoas já estão comemorando que tem muitos hospitais bons de câncer, em vez de lamentar que a gente está com ótimos hospitais de câncer, porque o objetivo era não ter câncer. Mas se você negar o câncer, você está negando o agrotóxico, negando jogar agrotóxico de avião. Olha que loucura isso, né? Então, é importante a gente analisar isso aí com muita atenção, porque o PIB aumenta com o câncer. Quanto mais câncer tiver, quanto mais doença tiver, maior o PIB da região. Porque você vai gastar dinheiro com ambulância, com medicamento para tratamento de câncer, vai ter emprego para médico. Então, assim, tem gente comemorando, está aumentando o PIB. Como? Pelo câncer. Então... As consequências, né? Professor, você tocou na questão do Manuelzão, da questão sistêmica, na questão da integração. Agora mudando para o ecossistema da política. Como que a gente pode integrar mais os jovens dentro do ecossistema político? Tá. Antes, permita apenas fazer um... Eu lembrei de uma coisa aqui. O projeto Rio das Velhas abarcava a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, com 5 milhões de pessoas, onde está a Faculdade de Medicina da UFMG. Mas aí nós batizamos de projeto Manuelzão, porque eu conheci o personagem Guimarães Rosa, o Manuelzão, um vaqueiro que morava em André Quissé, e eu resolvi homenageá-lo, ele aceitou, né, para ser patrono do projeto com o nome Manuelzão, porque lembrava Guimarães Rosa, levava o sertão sem eucalipto, das veredas, Guimarães Rosa, que veio a calhar, né? Uhum. Mas a questão agora da política, né? A política, ela pode ajudar a resolver os problemas do país, né? E a política, a meu ver, ela tem que ter a credibilidade dos políticos, porque ela mexe com a esperança da população. A pessoa aposta que vai mudar o Brasil, que vai melhorar. Então, se os políticos não têm moral, não têm assim, respeito, você já tem uma política de pernas quebradas. A outra questão é que a política lida com mentalidade, né? O objetivo da política é ver se o país muda a mentalidade, que tente viver de uma maneira melhor, sem desperdício, economizando, repartindo o pão, fazendo com que todo mundo possa se sentir bem, né? Outra questão da política é que a política é para alterar a correlação de forças. Se você tem uma boa causa e não tem apoio, como defender o meio ambiente, você tem que fazer um trabalho de mobilização para que a maioria defenda o meio ambiente. E nós temos fracassado nisso, né? Você difícil. Tem uma maioria meio indiferente à questão ambiental, sabe que a água está secando na região, você só vê depoimento de que os pequenos córregos estão secando, o agronegócio pode entrar em colapso de uma hora para outra por falta de água, e esse colapso, quando começa, é rápido e atinge proporções catastróficas, até com falência, suicídio de pessoas, como a crise econômica de 29, 2008 também, nos Estados Unidos. Então a questão política é muito fundamental. O político é uma coisa sagrada, porque ela mexe com o bem comum. Ela tenta criar condições do bem comum. E o que nós estamos vendo agora com o fundão, em que deputados de vários partidos, esquerda e direita, votaram a favor do fundão. Isso é impensável, inaceitável. O fundão é um câncer, é a desmoralização da política, com dinheiro público. Eles estão chegando nas cidades, sobretudo quem já é deputado federal, oferecendo, comprando voto, oferecendo trator, e tudo não é com dinheiro deles, não, com dinheiro público, dinheiro nosso. E isso dificultando a renovação do Congresso Nacional. Então, nós estamos diante de uma situação muito estranha, absurda, e a indignação minha é muito grande de ver a compra de votos do jeito que está. As pessoas não são valorizadas pela sua biografia, pelo que falam, pelo que praticam. As pessoas estão sendo valorizadas pela quantidade de dinheiro que ela dá para vereador, para ONG, para prefeitos, mesmo que seja para coisas assim boas, como às vezes um apoio a uma ONG, mas feito na época da eleição, com o objetivo de comprar voto, é condenável, porque acaba com o debate político. Realmente. E desestimula, né? Quer fazer alguma colocação?
Bom, voltando ao projeto Manuelzão, queria saber, atualmente ele continua, ele está ativo? O projeto Manuelzão, como tudo na vida, ele tem os momentos da vida de algo, né? Uhum. Então, eu considero que o projeto Manuelzão vive uma crise atualmente. Porque o projeto Manuelzão é o seguinte, todo sistema organizado corre o risco de perder energia e aí fazer a entropia. A desorganização ou por falta de energia nova, ou porque cresce muito e a energia que chega não é mais suficiente. Então há uma certa desorganização do projeto Manuelzão, sobretudo perda de foco conceitual. E ele está nas mãos de quem agora? Não, o projeto Manuelzão tem pessoas que estão lá, né? Que continuam. Da UFMG. Continua. Mas a UFMG, ela nunca dirigiu o projeto Manuelzão. Eram professores e alunos e pessoas que desenvolviam. E continua sendo? Continua sendo. Mas o projeto Manuelzão tinha criado uma ONG com CNPJ para poder ajudar o projeto Manuelzão. Por exemplo, você precisava de captar recursos, você precisava de representar o projeto Manuelzão num órgão público, você tinha o Instituto Guaicuí, que tem um CNPJ. E isso aí fez o seguinte, a partir de um determinado momento, o Instituto Guaicuí, ele passou a fazer convênios com o Ministério Público para cuidar de consequências dos problemas da mineração, sobretudo na bacia do Rio Paraupeba, em Brumadinho, e concorrendo à licitação. Então o Instituto Guaicuí, que era para ajudar o projeto Manuelzão, ele está hoje prestando serviços terceirizados ao Ministério Público. E o dinheiro do Ministério Público é dinheiro de multa contra as mineradoras. Perfeito, é como se fosse reparação, né? Para reparação de danos. Com isso, o Instituto Guaicuí, ele não é o projeto Manuelzão. Ele é uma ONG que deveria, uma associação para apoiar o projeto Manuelzão através de CNPJ, pessoa jurídica. E ao ficar prestando serviço ao Ministério Público, de assistência social, de reparação, ele fugiu do objetivo do projeto Manuelzão. Que o projeto Manuelzão era para pensar o Brasil, para questionar o governo, questionar o Ministério Público, trazer ciência para o movimento ambiental. E à medida que o projeto Manuelzão encolhe, teoricamente, conceitualmente, e o Instituto Guaicuí começa a ser um gestor de dinheiro público, porque a multa vira dinheiro público, você está fazendo um trabalho que não tem nada a ver com a ideia do projeto Manuelzão, que era uma tese de doutorado. O projeto Manuelzão dizia, é possível progredir para trás. Ou seja, você quer o rio como ele era em 1900, 1800, que você podia nadar, pescar e brincar na água sem problema de pegar doença grave em geral. E hoje o Rio das Velhas está, de novo, semi-moribundo, porque a mineração tira muita água do rio, né? E você não tem mais aquele movimento para nadar na região metropolitana com as crianças, porque era uma meta 2010 para cobrar, né? Eu participei de um ato agora em Belo Horizonte, no Rio das Velhas, lançando a meta 2030, voltando o projeto Manuelzão a trabalhar por meta. Então, apesar de eu não ser administrador do projeto Manuelzão, eu, como fundador do projeto Manuelzão e autor dessas propostas, eu tenho esse espaço naturalmente. Então, eu estou propondo meta 2030, né? E o atual coordenador do projeto, que é um colega médico, ele está apoiando essa meta e a gente está desenvolvendo isso, mas isso esbarra nas relações do Instituto Guaicuí com o Comitê do Vélez de São Francisco, que a agência de bacia é uma associação empresarial. Quem manda na agência Peixe Vivo, nessas agências de bacia, são entidades empresariais como a CNI, Confederação Nacional da Indústria, e a FIENG, Federação da Indústria de Minas Gerais. Então há um conflito muito grande dentro disso aí, porque o projeto Manuelzão não pode ser institucionalizado. Ele tem que ir contra a corrente, como o peixe de Piracema,
questionando essa acomodação que ele está acomodando. E o que depender de mim, eu estarei sempre questionando isso de uma maneira como eu posso fazer, como, por exemplo, lançando a meta 2030. Professor, aproveitando o gancho, o senhor tocou num ponto importante. E ficou um pouco distante aqui de Uberlândia. Uberlândia tem uma distância da capital muito grande, que infelizmente foram as tragédias que nós acompanhamos, fruto de mineradoras. Naquele momento se surgiu diversos dados de barragens em estado irregular, de explorações em estado irregular. O senhor saberia nos dizer em que estado está isso? Continuamos em risco? Uma outra Brumadinho é possível, infelizmente. São dezenas, centenas de barragens com risco de rompimento. E o principal responsável é o Estado de Minas Gerais, através da SEMAD, Secretaria do Meio Ambiente, que libera a mineração, licencia, irresponsavelmente. E eles têm maioria. E quando eles perdem, eles também não conseguem barrar qualquer decisão da sociedade civil, porque você tem Secretaria de Meio Ambiente, tem o Copan. Como que é? O conselho não é tripartite. Como que é essa composição? Olha, essa composição varia. Você tem os grandes consumidores de água, que é chamado usuários de água para fins econômicos. Você tem participação da sociedade civil e participação de órgãos de Estado, como prefeituras, estados e federação a nível nacional. O problema é que órgãos da agricultura e da indústria estão criando associações empresariais como parte da sociedade civil e disputando as vagas das ONGs e da universidade. Então, atualmente, o governo do Estado e os empresários têm um acordo, eles são unidos, então eles estão tendo maioria. Quando eu fui presidente do Comitê do Rio das Velhas, a gente conseguiu uma aliança com as prefeituras, fazendo um trabalho intenso de mobilização da sociedade, e a gente conseguiu ganhar a direção do Comitê do Velhas. E a gente, com a meta 2010, tomamos uma iniciativa e colocamos o governo e os empresários a reboque. Eles não tinham argumento para nos deter. E a gente ganhou uma liderança muito grande, inclusive na sociedade. Porém, a gente agia politicamente no sentido de não perder a iniciativa das ações. Hoje, o Projeto Manuelzão perdeu a iniciativa das ações. Fica apoiando políticas decididas pelo Conselho de Administração da Peixe Vivo. Ficam atemorizados, por exemplo, com a escassez hídrica em Belo Horizonte nos meses de agosto e setembro, chega, por exemplo, a ser 9 metros cúbicos por segundo, sendo que gasta quase 7 para abastecer a região metropolitana, uma parte dela. E o pessoal diz que é porque não está chovendo. O próprio comitê, a presidência de comitê, em vez de dizer que o rio está secando por causa da mineração, que bombeia a água do fundo da terra para minerar no seco, em vez de dizer que é o hidronegócio, que é o setor agro, o setor industrial e o setor minerário, que retira muita água subterrânea, provocando a seca subterrânea, secando as nascentes, eles dizem, igualzinho a FIENG faz, os empresários, olha, infelizmente temos que economizar água porque não está chovendo. Essa seca de fim de ano não é mais por causa da falta de chuva, a demora da chuva. É devido à superexploração de água subterrânea, retirada de água pela intensificação de um programa econômico de exportação de commodities. E, professor, a gente viu uma entrevista que você falou também que tinha muitas chuvas do mês de outubro a março, né? No Brasil tem um excesso de chuvas. O que você acha da ideia de fazer reservatórios e reservar essa água em excesso da chuva para o momento de escassez? Tipo setembro, por aí. Bom, eu não lembro de ter falado que é excesso de chuva. Eu falei o seguinte, que mesmo chovendo muito, você está tendo, logo depois que a chuva passa, o rio seca, porque há um déficit de água subterrânea. E rio não é só água correndo, rio tem peixe, tem vida, e os nossos rios estão ficando rios mortos, só tem água na época da chuva. Choveu, daí 1 mês e meio, 2, já está seco de novo, porque as reservas subterrâneas estão secando mesmo. Então,
A melhor forma de reservar água que a natureza criou é subterrânea, porque não evapora. E ela, quando penetra no solo, ela vai filtrando. Então, os reservatórios evaporam muita água. Por exemplo, Sobradinho tem 300 quilômetros de extensão, está lá entre Bahia e Pernambuco, né? E Sobradinho evapora muita água. Assim, são tipo mais de 250 mil metros cúbicos, mais de 250 ou 300 metros cúbicos por segundo de evaporação, porque ele é muito extenso e muito raso, entendeu? Quando é profundo assim, ele não evapora menos, porque tem muita água e uma pequena superfície. Quando é muito espalhado, não compensa ter. E os reservatórios estão secando todo ano, como Sobradinho, porque eles descobriram que Sobradinho foi feito para não faltar nunca água. Só que com o desenvolvimento do agronegócio em Tocantins, no Planalto Central, Goiás, o aquífero Lucuia, que vem a 200 metros de fundura, que vem de Goiás, passa debaixo do espigão de Goiás e vem para o Rio São Francisco, ele está secando, porque está saindo como água para soja, exportação de carne, milho, celulose. Essa irrigação lá no Planalto Central tirou a água do São Francisco, porque tem a água subterrânea que são interligadas em grandes rios também, em grandes rios subterrâneos. Então, por isso que tem que pensar sistemicamente. Se eu faço uma coisa em Goiás, eu posso ter repercussão aqui na Bacia do São Francisco. Então, não é simples isso. O melhor meio de armazenar água é debaixo do chão. São nos locais que tem rochas fraturadas, tem o aquífero, o quadrilátero ferrífero também, que absorve muita água, que é uma verdadeira caixa d'água. Que interessante, hein? Uma aula também. Professor, nós combinamos uma pergunta aqui antes de entrar, e essa pergunta ela vai ser repetida no decorrer de todos os programas. Imagina agora, eleição dia 2 de outubro, acabou a eleição, o senhor se elegeu deputado federal, tomou posse em 2023 em Brasília. Se o senhor só puder apresentar um único projeto de lei, qual seria? Seria uma reforma territorial com foco nas bacias hidrográficas, porque o território municipal tem a ver com capitania hereditária, sesmaria, mas não tem nada a ver com a natureza. E as bacias hidrográficas também indicam que o foco, o eixo da mobilização tem que ser na água, com base de que o espelho d'água mostra a nossa cara. Na água aparece tudo que tem numa bacia hidrográfica. Eu acho que um movimento de reforma da mentalidade no Brasil, um movimento para uma nova administração brasileira, deveria focar na questão da água, porque tudo que a gente faz na agricultura, na mineração, a mentalidade humana, ela se mostra na água. Então, eu acho que a gestão das águas devia ter autonomia, né? O pessoal fala muito em autonomia do Banco Central, mas ninguém fala em autonomia do Ministério do Meio Ambiente, nem autonomia do Ministério da Saúde, por exemplo. Então, se tem ministérios que deveriam ter autonomia, o Ministério da Saúde e do Meio Ambiente. Mas eles só falam autonomia do Banco Central, quer dizer, autonomia do dinheiro. Então, eu acho que tem que haver uma centralidade na questão da água, porque o desmatamento, no caso nosso, é o maior problema que nós temos, né? O hemisfério sul, ele tem na Divisão Internacional do Trabalho um papel de fornecer alimentos, minério para o hemisfério norte. E os ambientalistas brasileiros, quando participam de movimentos internacionais, eles ficam querendo imitar o hemisfério norte, sendo que nós temos outra realidade, outros interesses para defender. Então nós temos que ter identidade própria. E nós temos que saber interpretar o que passa aqui na América, né? E que passa aqui na África, para discutir no hemisfério norte que eles estão, ao comprar grãos, minério aqui nosso, eles estão ajudando a desmatar o cerrado, desmatar vários ecossistemas aqui. Eles não são completamente inocentes, porque a África e a América viveu muito tempo sob colonização e criou uma economia mundial injusta
que está levando o Brasil a desmatar seus ecossistemas para sustentar esse hemisfério norte. Agora, para já estar encerrando o podcast, dá oportunidade para o senhor falar com o eleitor porque o eleitor deveria votar em você no primeiro turno. Olha, eu tenho uma biografia de luta pela democracia no Brasil. Desde que eu era estudante, eu fui vice-presidente da UNE, fui preso no golpe militar de 64, tive exilado, participei da resistência contra a ditadura, inclusive participando de movimentos armados, apesar de que hoje eu sou pacifista, mas a indignação é muito maior do que eu tinha antes. Eu acredito que eu conheci muita coisa no mundo, voltei, ajudei a fundar o PT, né, junto com o Lula, mas eu saí do PT há 35 anos, tem praticamente 35 anos ou 40 que eu não estou em partido nenhum. Para candidatar, eu me filiei ao Partido Verde, que tenha mais a ver com a ideia de meio ambiente, né? Mas sabendo que o Partido Verde e nenhum partido no Brasil defende meio ambiente de verdade. Então, eu acho que as pessoas que quiserem conhecer a minha biografia, né, tem meu site, apollo4344.com, que está fora do ar hoje, mas me falaram que isso é passageiro. Provavelmente no dia que o podcast está no ar, ele já vai voltar já. Então, apollo4344.com, onde tem entrevistas comigo, um resumo do meu currículo e todas as informações. Então, eu peço o voto da população, porque eu acho que serei muito importante na Câmara dos Deputados para criar um projeto Manuelzão para o Brasil inteiro, para todo o estado de Minas Gerais, com foco na renaturalização dos rios, no foco na água, porque o Brasil está secando. Inclusive, eu ouvi muitas pessoas comentando que o Triângulo Mineiro está ficando mais seco do que cuspe de camelo. Maravilha. Que aula, muito obrigada por estar aqui com a gente está muito grata por ter aceitado o convite. E é isso, gente, muito obrigada pela presença, foi ótimo a nossa estreia do podcast, fiquem atentos que vai vir muito mais, e é isso, muito obrigada.